Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do curso de Introdução à Formação do Sujeito na Medicina. Bom, na aula de hoje nós daremos continuidade à cadeia lógica que estávamos explicitando e formando ao longo do módulo 3 do nosso curso, onde a gente está tentando explicitar como que o sujeito vai formar e construir uma arquitetura mental. O que nós vimos na primeira aula deste módulo foi a ideia de que o sujeito ele não tem que ser um arquivo de memórias, mas sim o sujeito tem que ser uma estrutura que conecta cada um dos fatos que ele apreende da existência, cada um dos fatos que ele aprende das teorias, em uma grande cadeia estrutural, de tal modo que essa cadeia estrutural faça parte daquilo que é o núcleo duro da sua existência. Então, quando esse sujeito tiver em uma situação de alto estresse, o que vai acontecer? Esse sujeito vai conseguir sustentar-se dentro desse ambiente de estresse. E vai conseguir sustentar aquele conhecimento que ele tanto e tanto lutou para tê-lo, sem precisar ter algum tipo de esforço ou até mesmo sem esquecer esse conhecimento. Porque muito mais do que revisar, o sujeito ele integrou a si, integrou a sua identidade pessoal, o conhecimento que ele está tendo. Grandes médicos, eles mais do que sabem medicina. Grandes médicos são a medicina. Bom, então a gente pode finalmente agora começar com a nossa aula número 8, onde a gente vai falar sobre aquilo que é o fim do estudo, a teleologia do estudo. Teleologia significa a doutrina que estuda o fim das coisas. Telos significa fim. Telomerase, telômeros, telos significa fim. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver exatamente como a forma e a função e a decisão corroboram para a construção da arquitetura mental do sujeito. A gente vai ver como é que o sujeito ele vai conseguir estruturar-se com base na forma, na função e na decisão. Tá bom? E é muito importante que a forma, ela sempre siga a função. Aqui nós não somos futuristas, aqui nós não somos realistas, aqui nós não somos barrocos. Aqui nós somos brutalistas. Isso significa que o Breton brut, o concreto bruto, vive dentro de nós aqui do Ordo Médicos Integrales. O que isso significa? O que significa que o concreto bruto vive dentro de nós no Ordo Médicos Integrales? Isso significa que a forma está alinhada à função. Isso daqui é um dos grandes axiomas arquitetônicos que foi vinculado por um francês chamado Louis Sullivan. Tá bom? Louis Sullivan, ele era um dos caras que defendia esta visão de design e de infraestruturas, onde a forma deveria seguir a função da coisa, né? Isso até teve um certo pioneirismo nas escolas alemãs de arquitetura, como por exemplo a Bauhaus. É claro que eu estou circunvolumpando tudo isso daqui, né? Eu estou fazendo aqui uma mera circuncisão de vários tópicos para que vocês também consigam uma certa erudição adicional. Mas isso daqui é muito importante. A gente precisa aprender esta ideia de que a forma ela segue a função. Então, se a forma ela precisa seguir a função para que aquilo que é o edifício fique o máximo estruturado, isso daqui vai ser um dos grandes motes, uma das grandes mensagens do nosso curso. Então vamos aprofundar um pouquinho nesse axioma de Sullivan aqui. Vamos lá. Na arquitetura, de forma geral, né, a forma do edifício, principalmente na arquitetura do século XX e na arquitetura atual do século XXI, ela é determinada pelo seu propósito. Então, o que acontece é o seguinte. Na mente médica, se a gente tem, por exemplo, como função fazer prova, a forma que a gente vai ter, que é justamente aquilo que serve a este propósito de fazer prova, é meramente a decoreba. Se a função é tomar uma decisão clínica com aquela coisa que a gente está aprendendo, se a função é a gente pegar, analisar um exame e falar, faça isso, e falar, este sujeito tem isso, tem aquela potência diagnóstica, a função é decisão, a função é decidir. Então a forma ela é ferramenta, tá bom? Então, cara, por exemplo, se você pegar isso da fisiopatologia como se você decorasse uma lista telefônica, o que você vai estar fazendo? Você vai estar simplesmente pegando e, na verdade, atribuindo uma forma, uma função errada. Você está ali
atribuindo a forma de decoreba, certo? A função de decidir, a função de fazer decisões. Você está ali querendo aprender a fisiopatologia de uma coisa, decorando ali as doenças e decorando ali o mecanismo das doenças com base como se fosse uma lista telefônica, como se você abrisse uma lista telefônica e você ficasse ali vagarosamente lendo e decorando. Isso daqui é absolutamente destrutivo, justamente pelo fato de que dentro do ambiente clínico a gente também tem que pensar que a função define a forma. Então você está literalmente fazendo um erro aqui, você está errando nesse sentido. Então, cara, a grande questão é o seguinte, a gente precisa, para conseguir direcionar de forma efetiva esses estudos e reparar este erro, que é fazer aquilo que é uma translocação formal, ou seja, você movimenta um corpo formal de uma função para outra função. Pensou comigo? Translocação formal. Você movimenta um corpo formal de uma função para outra função. Então, uma função que teria uma determinada forma, agora, na verdade, você está atribuindo uma outra forma que não é a dela. E cada função tem a sua forma específica. Isso é super específico. Isso daqui é que nem enzima. Isso é super específico. Então, você tem que ter muito cuidado com relação a cada um dos métodos que você aplica. E aí, cara, a grande questão é, o antídoto para tudo isso, né, o antídoto é a construção de uma pergunta diretriz, que é justamente a seguinte pergunta: que decisão este conhecimento que eu estou tendo me permite tomar que eu não poderia tomar sem ele? Certo? Porque aqui a gente está formando decisores, aqui a gente está formando pessoas que vão operar na vida do paciente, vão operar o paciente muitas vezes e vão operar na vida do paciente. Você, médico, você vai ser muitas vezes, e dependendo dos casos, o protagonista da vida desse sujeito. Então você não está aqui decorando porque você precisa fazer uma mera prova que vai passar em um determinado espaço de tempo. Mesmo que seja uma prova de residência, mesmo que seja uma prova de vestibular, não me importa. A prova em si não importa, entende? A prova é sempre um meio para um fim. Então, cara, aqui, o fim em si, a decisão, tá bom? E aí, cara, é aquela coisa. Se este conceito ele não muda a sua conduta, né? Então, se você aprender um determinado conceito, biribibs, biribobs, um númerozinho, biribibs, biribobs, alguma coisa aqui que não faz sentido, ou melhor, não é que não faz sentido, é que é um ornamento, é uma coisa pequena e não muda em nada a conduta, então, aquilo que você está aprendendo não está servindo a principal função, que é a tomada de decisão. Então, se a principal função do conhecimento é a tomada de decisão e a gente precisa ter uma ferramenta para tomar essa decisão, então você precisa pegar e pensar o seguinte: que decisão que este conhecimento, essa ferramenta me permite tomar que eu não poderia tomar sem ele? Então a teleologia do conhecimento dentro da medicina, dentro da filosofia é outra, dentro das sociais é outra, dentro da física é outra, dentro do direito é outra, dentro da mecânica é outra. Mecânica, eu digo mecânicos, oficinas mecânicas. Assim, claro que muitas vezes acaba sendo comum, né? Mas a teleologia do conhecimento na medicina é o quê? O fim do conhecimento para a medicina. O fim do conhecimento é a decisão. Então, cara, a grande questão é que para tomar a decisão, você precisa do quê? Você precisa ter essa pergunta diretriz para saber o que você está fazendo. Então, a decisão que você vai tomar do ponto de vista clínico, qual decisão? Eu não sei ainda, eu ainda estou no ciclo básico, não sei o que. Você sabe. Você sabe. Você sabe muito bem que assim, o ciclo de Krebs. Eu posso tomar uma decisão com base no ciclo de Krebs? Claro que você pode tomar uma decisão com base no ciclo de Krebs. Vai lá um determinado sujeito, ele pergunta para você qual é a melhor alternativa de exercício para ele fazer. Ou se ele tomar coisas ricas em frutose, vai fazer com que ele engorde, por exemplo. Se ele comer chocolate, por que você engorda? Eu quero uma explicação científica para isso. Eu estou tomando uma decisão, que é explicar para esse sujeito, mostrar para esse sujeito o que ele está perguntando. Né? Eu estou tomando uma decisão clínica com relação a isso. Claro que a decisão está dentro de um diálogo, mas ela existe. Você precisa demonstrar essa questão. Então, assim, o ciclo de Krebs ele é importante. Tá? Mas aí, por exemplo, a carta do Conselho de Nuremberg, não sei se é importante.
Entendeu? É isso que é o ponto. É você tirar, depurar, remover tudo aquilo que é um ornamento do que é realmente eficiente. Tudo aquilo que é um ornamento de tudo aquilo que serve à sua função. E aí, cara, a gente precisa relembrar aquela velha dicotomia entre um passivo e um ativo, certo? A dicotomia entre um passivo e um ativo que a gente vive em geral e que a gente observou dentro do nosso primeiro módulo é o seguinte: a gente tem um conhecimento que ele é reativo, a gente tem um conhecimento que de certa maneira ele faz uma ablação moral e a gente tem um outro conhecimento que ele constrói. A mesma coisa acontece no âmbito dos arquivos, né? No âmbito do conhecimento em si, não meramente dos juízos, tá bom? Então a grande questão é a seguinte: a gente vai ter aqui os dados, né? A gente vem, observa os dados, reconhece que esses dados existem e a gente vai formar aqui um conjunto de conhecimentos que eu vou chamar de arquivo. Você entende até quando você lê, você vai lá, você abre o MUR e você decora cada uma das origens e inserções de cada uma das estruturas, mas aí o que acontece? Vão lá e te perguntam: qual é a origem e inserção do córaco braquial? Responde. Qual que é a origem e inserção do córaco braquial? Putz, você entendeu quando você leu. Beleza, processo coracoide. A inserção aqui é no segundo terço, no segundo terço medial do úmero. Putz, cara, eu me lembro disso por quê? Porque isso aqui é um instrumento para mim. Isso aqui é um instrumento para mim. Isso aqui eu trato isso daqui como se ele fosse um instrumento. Entendeu? Não como se ele fosse tão somente um arquivo. Se algum médico me perguntasse na emergência: putz, esse cara aqui rompeu, levou uma facada no córaco braquial, o que aconteceu? Vamos ter que fazer a cirurgia. O que vai acontecer? Você que entendeu quando leu, mas não verdadeiramente absorveu este arquivo, você não verdadeiramente incorporou este arquivo à sua estrutura, quando você for perguntado sobre aquilo que você supostamente era para ter aprendido, você não vai saber responder. Aquilo, portanto, ficou um peso morto dentro da sua cabeça. Ocupou espaço, ocupou memória RAM. Não serviu para que você tomasse decisões clínicas. A forma não serviu à função. Em contrapartida, nós temos aqui o ativo, né? O conhecimento ativo. O que seria o conhecimento ativo? O conhecimento ativo é justamente aquele conhecimento que responde ao fim, que é tomar decisões. Então ele é um conhecimento no qual a nossa ação está embasada. Ó. Tá vendo aqui, ó, essa pequena coluninha bege, essa pequena coluninha ocre, aqui, ó, esta pequena coluninha ocre. Estão vendo esta pequena coluninha ocre? Esta pequena coluninha ocre aqui é o conhecimento que sustenta a minha ação. Quando eu tenho um conhecimento que sustenta a minha ação, o que eu tenho? Um conhecimento verdadeiro, um conhecimento nuclear, um conhecimento ativo, que não passa pela cadeia do esquecimento que uma situação de estresse vai te impulsionar. Não passa por isso. Então a grande questão é que a gente precisa, na verdade, aqui, ó, construir esse sustentáculo. A gente precisa construir essa grande, ó, sustentação. Então o dado, ele está conectado a uma conduta. Certo? O dado, ele é uma alavanca para a realidade. Então, quando você para raciocinar sobre esta questão aqui, ó, que o que você está, na verdade, aprendendo é aquilo que vai impulsionar a sua realidade, o que acontece? Você consegue verdadeiramente virar e não meramente decorar, entendeu? Então, vamos lá. Né? Vamos mostrar aqui, fazer aqui uma abertura, né? Uma abertura, o nosso corpo está aberto. Inserção no plano sagital. Olha só, como é que você estrutura um determinado estudo fisiopatológico, por exemplo, que você leu em uma revista consagrada da literatura, para você tomar uma decisão? Você vai ter aqui um fato, primeiramente. Vamos lá. A azotensina 2 faz a constrição da arteríola eferente. Aí, ó, o que você vai pensar? Né? Você vai fazer uma função. Isso daqui é lógica. Isso aqui é a lógica fisiopatológica que está explicitada dentro do fato que é teórico. A angiotensina 2 faz a vasoconstrição da arteríola eferente. Aí o que vai acontecer? Vamos pensar. Isto mantém, como você tem aqui uma vasoconstrição, a filtração quando a pressão cai.
Legal, ele pressiona ali o vaso e faz com que a pressão se mantenha mais ou menos constante dentro da arteríola eferente ali do glomérulo renal. Aí, cara, depois disso você pode tomar uma decisão. Então, cara, se eu suspendo aqui o IECA, que é o antihipertensivo na lesão renal, então logo eu vou suspender aqui o antihipertensivo na lesão renal aguda e pré-renal. Por quê? Porque aqui eu tenho uma lesão renal e eu preciso manter a filtração. Se eu tenho alguma coisa que pega e inibe a angiotensina 2, o que acontece é que a gente vai ter uma taxa de filtração diminuída. E essa taxa de filtração diminuída vai fazer com que a gente perca proteínas, vai fazer com que a gente tenha uma série de problemas ali, proteinúria e etc., que faz com que a gente tenha ali um agravo do quadro. Então o que acontece? Aqui você usou um fato, que é uma teoria, para sustentar uma decisão que é prática, tá bom? E isso que é fundamental, cara. Essa engenharia de tomada de decisão, ela é muito importante para que você conquiste algo que é um automatismo dentro do ambiente teórico. Você não meramente vai ter a teoria. Você, na verdade, vai ter a teoria, você vai ter a teoria, você vai ter a lógica e você vai ter a prática. Quando você tem esses três elementos em conjunto dentro da prática médica, é aí que você começa realmente a fazer a diferença na vida do seu paciente. Por quê? Porque o seu paciente ele depende não somente de um professor, mas sim ele depende de alguém que consegue mudar a sua vida com certeza e decisão. Você precisa focar em conhecer para que você mude a vida do paciente com certeza e decisão. Então aqui eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês uma completa aniquilação, uma completa iconoclastia da medicina. Iconoclastia foi um movimento que aconteceu principalmente durante a Reforma Protestante, no século XVI e XVII, onde a gente tinha a entrada de vários protestantes em igrejas católicas e eles quebravam os ícones, por uma questão teológica e social. O que eu quero fazer aqui é uma ruptura dos ícones, tal como os protestantes o fizeram durante o século XVII. O que eu quero aqui, na verdade, é quebrar este grande ídolo da medicina moderna, que é o enciclopedismo. Eu não quero que você seja uma biblioteca ambulante. Eu quero que você seja muito diferente disso. Eu quero que você seja uma oficina, alguém que constrói coisas. E uma oficina que constrói muitas coisas em um tempo rápido. Para que você consiga construir muitas coisas em um tempo rápido, ou seja, que você seja uma oficina operante, é necessário que você não necessariamente saiba muitas coisas. É até melhor que você saiba menos coisas, mas que você saiba o que fazer com cada uma das coisas que você sabe. O bom médico, ele sabe de muitas coisas, mas o bom médico sabe muito mais como aplicar essas muitas coisas que ele sabe. O bom médico, ele não sabe de todas as coisas e o bom médico, ele não sabe de mais coisas. O bom médico, ele sabe de muitas coisas, não um excesso e nem uma deficiência. O bom médico sabe exatamente aquilo que ele precisa para tomar decisões dentro da prática dele. Então, o que a gente viu aqui, na verdade, né? O que a gente viu aqui? A gente viu aqui um grande manifesto que defende uma ponte entre o teórico e o prático. Eu vejo muitas pessoas brigando, né, falando que medicina se aprende na prática, medicina se aprende no pronto-socorro. Outras pessoas dizendo que medicina se aprende nos livros, que toda a resposta de todos os problemas da medicina já foram escritas, que todas as respostas ou os grandes problemas da medicina já foram resolvidos pelos livros. Eu não acho que seja nenhum dos dois. Eu acho que a gente precisa ter uma prática alinhada com aquilo que a gente aprendeu. E essa prática alinhada com aquilo que a gente aprendeu é uma prática baseada na tomada de decisão. Prática essa que é baseada numa tomada de decisão cuja forma e a função são aliadas. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter a forma do conhecimento, que vai ser o seu uso como ferramenta, e a função desse conhecimento, que vai ser você tomar decisões com essa ferramenta. Sejam elas decisões teóricas, quando você vai explicar alguma coisa para o seu paciente, e ele pede essa explicação, sejam informações práticas, quando você vai fazer ali um procedimento, ou seja lá, quando você for tratar um paciente num leito de pronto-socorro ou em qualquer situação do gênero.
É muito importante a gente se lembrar da nossa aula passada, em que eu mostrei para vocês que este conhecimento ele tem que ser à prova de estresse. Então, este conhecimento tem que pertencer ao seu núcleo duro, não à sua memória de curto prazo. Este conhecimento tem que pertencer àquilo que é você, muito mais do que aquilo que você consegue lembrar. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido mais essa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, coloquem aqui embaixo sem nenhum tipo de hesitação. Eu vou respondê-las sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de braveza, sem nenhum tipo de nada, apenas prazer. Eu teria um prazer imenso. Talvez o maior prazer, o mais dionísico dos prazeres, eu terei no momento que eu vou estar respondendo vocês aqui. Porque aqui a gente está construindo junto uma formação de um sujeito médico. O que eu quero é que todos nós que estamos aqui cursando os cursos de medicina, mudemos a medicina do jeito que ela está indo. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí. Fui. Tchau, tchau.